Fala galera, eu sou Yuri Rocha, um investidor qualquer, e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de resenha. Ô viado! Qual foi? Sai daí, vai pro seu lugar. Ih, que isso, Sai. pô? Ô, o maluco chegou no meu canal, quer roubar meu canal? Me respeita. Fala galera, eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer original. E eu sou Yuri Rocha, um investidor qualquer também, né? Não, mas não é do Não é o original, não é esse investidor qualquer. Esse canal é meu, viado. Para. Acabou de chegar, chegou ontem, terceiro vídeo, mas eu quero roubar meu canal. E hoje nós vamos tratar sobre, mais uma vez, um livro. Se o Yuri tá aqui, é um livro, né? Porque ele só aparece nesse quadro. Hoje vai ser um vídeo muito especial, que na verdade o Yuri vai estar embarcando aí, vai estar desaparecendo por 2 meses, então eu não sei quando esse vídeo vai no ar, mas esperem aí pelo menos 1 mês e meio, 2 meses pra vocês receberem um outro vídeo desse. Então hoje nós vamos falar sobre qual livro? Qual livro? Falar sobre Pai Rico, Pai Pobre, né? Esse livro que tá coincidentemente aqui atrás. Que só tem um, porque só ele lê. Como é que é o nome do autor, Malafaia? É Kiyosaki? Kiyosaki. Kiyosaki. Ele vai errar todas as vezes. Várias vezes. Todas as vezes ele vai errar. Ele nem merecia ter o nome errado, né? Com certeza. Meio esquisito. Esse livro é um livro de iniciante, é um livro bem começo mesmo, mas a gente achou interessante trazer aqui uma resenha pra vocês, lembrando que também terá o resumo do livro, tá? Em breve eu vou gravar um resumo do livro pra você que tem interesse em conhecer mais sobre o livro. Nós vamos estar trazendo o livro aqui de uma forma que nós não vamos contar as histórias que tem no livro, porque tem história para um caramba, mas nós vamos estar trazendo aqui o que aquela história passa e como que ela vai te ajudar a ter finanças melhores, uma situação financeira muito mais confortável. Alguns capítulos, inclusive, nós vamos só pincelar, para não ficar tão longo e vocês também aproveitarem quando lerem o livro. Isso. Essa resenha não descarta a leitura do livro, ela só vai ajudar a vocês a entenderem o que o livro passa. Você pode assistir ela ou antes ou depois da sua leitura do livro. Sim. Isso a gente vai fazer, inclusive, porque o Robert, ele conta muita história. Tem muita coisa contextualizada, ele traz muito conhecimento de mundo, muitas ideias gerais, assim. E é interessante, sim, acompanhar as ideias, as histórias e tudo mais, a trajetória dele. Só que se a gente for fazer isso aqui, vai ficar muito extenso. E é legal, é legal você ver a história. Você consegue ter um feelingzinho você lendo a história. Então, vamos começar? Então, falando a respeito do Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki, ele nasceu no Havaí em 1900 e vai lá tanto, tá? Não lembro exatamente 1900 agora. vovó criança. 1900 vovó criança, tá? Ele já é um coroa hoje em dia, ele deve ter seus 80, 70, 90 anos. Só que ele escreveu esse livro, que vai ser o que a gente vai discutir hoje, em 1997. E ele tem escrito aqui, inclusive, nessa partezinha, nessa bolinha amarela, essa edição é a celebração de 20 anos como o primeiro livro de finanças pessoais. E lá atrás, quando ele trouxe esse livro, ele trouxe ideias que a gente vê muito sendo utilizadas hoje em dia. Hoje são ideias mais aceitas. Mas quando esse livro foi lançado, eram as ideias polêmicas. Pelo próprio livro, ele fala que é pontuado que 4 coisas incomodavam muito, né, na leitura do livro. Os ricos não trabalham por dinheiro, e aí é contra todas as ideias de como se ganhar dinheiro na época, ou como ser rico na época. Todo mundo achava que o rico é o cara que trabalhava muito. Se fosse assim, o padeiro era milionário. Né? Exatamente. Acordava cedo, né, pra trabalhar. Quem não viu o vídeo do Homem Mais Rico da Babilônia... Isso em 1997, tá? Foi a primeira edição do livro. Eles lá nessa época ainda tinham muito esse consentimento. Ele é havaiano e o contexto tá todo ali na ilha do Havaí, nos Estados Unidos. O segundo tema polêmico que ele traz é que poupadores são, na verdade, perdedores. E essa aqui é uma ideia muito radical mesmo. Porque ele diz poupador sendo o cara que só guarda e não faz mais nada com isso, né? Exatamente. Isso ele destrincha no livro, ele explica tudo direitinho, tá? Eu tô só pontuando aqui. O terceiro ponto de crítica era que a sua casa não é um ativo, né? Isso é um dogma lá nos Estados Unidos, na Até época. Fazendo um comparativo com o Homem Mais Rico da Babilônia, né? Que é um livro que a gente leu também, que você não viu a resenha, vai lá ver. Inclusive eu esqueci de gravar o resumo, eu tenho que gravar. Reparei isso, eu só esqueci de contar. Tá aqui pra poder tá gravar. na lista, tá na lista. Não, tá tudo separado. Mas enfim, até o próprio Homem Mais Rico da Babilônia, naquela época, eles falavam em investir na sua moradia, né? Hoje nós já sabemos que isso não é um investimento tão bom assim, a gente vai explicar ao longo do vídeo, mas é uma mentalidade da época. Ele fala muito de comprar imóvel e tal, a gente tem outras opções como fundos imobiliários que são melhores do que imóveis. A gente vai trazer aqui os pontos dele concordando e discordando ao longo do vídeo. É explícito quando ele fala que a casa não é um ativo, porque a casa gera custos e um ativo gera uma renda, né? E um dos 4 pontos de crítica, quarto ponto de crítica é o motivo dos ricos não pagarem impostos, né? Existia muito essa temática
que os ricos deveriam pagar mais impostos, mas na verdade os ricos são exatamente quem pagam menos impostos. Exatamente. No livro ele explica e disserta por que isso acontece e por que isso sempre vai continuar acontecendo. E nós vamos falar mais pra frente. Esse livro ele nasce com uma série de polêmicas em cima dele, ele é criticado absurdamente desde o início da sua existência. Mas perceba, ele tá há 20 anos com o primeiro livro de finanças. Até porque naquela época a gente tinha uma mentalidade muito pobre naquela época, né? Você vê até pela questão dos filhos. Se você for ver, antigamente tinha uma porrada de filhos. As pessoas tinham muitos filhos. As pessoas achavam que comprar casas e botar pra vender ou alugar era bom pra caramba. Até que naquela época fazia algum sentido. Mas se você for trazendo pra atualidade, as finanças, as coisas de finanças vão se atualizando. Então, pra aquela época, ele trouxe uma pegada que as pessoas não estavam acostumadas a escutar. Então, qualquer mudança incomoda. Entendeu? Aquele negócio que qualquer desconforto te incomoda. Então, ele trouxe uma situação muito desconfortável que as pessoas não conseguiam entender. E aí vem esse contraponto. Baseado nisso, né, com esse primeiro contato com o livro, a gente traz a história, né? A história é contada pelo Robert Kiyosaki. Kiyosaki. A história dele é contada por ele próprio. E na história, como o título diz, Pai Rico, Pai Pobre, ele tinha um pai rico e ele tinha um pai pobre. Onde o pai pobre era o pai dele mesmo e o pai rico era o pai de um amigo que ensinou muitas coisas sobre finanças pra ele. Sim. E logo no começo ele traz essa pegada das mentalidades dos dois pais, por isso o nome do livro. O pai pobre dele na realidade não era pobre, ele tinha até uma renda boa, ele tinha um ganho bom, ele era bom na profissão dele e tudo mais, ele ganhava um dinheiro legal, só que ele não sabia administrar, ele não sabia gerir esse dinheiro, por isso que ele era pobre, porque não sobrava dinheiro para as coisas. Tanto que uma das pegadas do livro é que eles por acaso, nos Estados Unidos, as escolas eram divididas por bairros, né, por pedaços. Então, por um acaso, os dois caíram numa escola de ricos, porque eles estavam lá na beirolinha da divisão. E aí, eles eram pobres numa escola de ricos. Só que, na realidade, o pai dele tinha um abastamento, ele tinha uma condição financeira. Mas eles nunca tinham luva de beisebol nova, eles nunca tinham sapatos novos, roupas novas, porque o pai dele não sabia gerenciar esse dinheiro. Ele não sabia fazer com que o dinheiro gerasse dinheiro pra ele. Ambos os pais tinham um fluxo de dinheiro muito grande, né? Exatamente. O pai pobre, ele é chamado de pai pobre justamente por ele não saber lidar com dinheiro, não ter proeficiência com dinheiro. E o pai rico, o filho achava que era pobre porque não tinha muitos bens, não tinha um carrão, não tinha nada. Então ele aparentava ser pobre, mas na verdade ele era bem rico. Então pega a visão aí, né? O pai rico aparentava ser pobre. E o pai pobre aparentava ser rico. E aí, só pra contextualizar um pouco melhor, você tem o Robert, que é filho do pai pobre, e você tem o Mike, que é filho do pai rico. Então a história é essa. Para o Robert, ele teve o pai dele, biológico, que era o pai pobre, e o pai do Mike, que era o pai rico, né? Então, ele, na sua trajetória de vida, ele virou uma média dessas duas pessoas. Ele teve a feliz ideia de juntar essas duas e tirar o melhor das duas. Aproveitar o melhor de cada uma e discordar mais do pai pobre do que de outra coisa, né? Ele tinha um exemplo e o contra-exemplo, né? Exatamente. Então ele conseguiu absorver alguma coisa de cada lado ali. E eu acho que essa introdução do livro, né? Ela traz muito essa diferença contada a partir de uma história bem boa, então eu não vou explicar sobre a história e tudo mais, mas ele traz muito essa diferença do pai pobre e do pai rico no aspecto de qual é a mentalidade de cada um. A mentalidade de uma pessoa pobre, a mentalidade de uma pessoa rica. E algumas aqui eu destaquei bem rapidamente, que era tipo assim, não dá pra comprar isso. Não temos dinheiro pra comprar isso. Não temos dinheiro pra comprar isso, não dá pra comprar isso. E o pai rico fala assim, o que você deve fazer pra comprar isso? Como eu consigo dinheiro pra comprar isso? O que é o que o pai pobre falava, ele gera uma preguiça mental. Ah, a gente não tem dinheiro pra comprar isso, a gente não consegue comprar isso, você gera uma preguiça mental que você não desenvolve pra tipo, caraca, o que eu tenho que fazer? Não, você simplesmente descarta e, tá tranquilo assim. É bem cômodo. E você para. Quando você fala o que eu tenho que fazer pra comprar isso, você começa a trabalhar o seu cérebro. E uma outra coisa que eu botei separado aqui, que é o pobre, ele estuda arduamente para conseguir um bom trabalho. Trabalhar numa boa empresa. Enquanto o rico, ele estuda arduamente para criar a sua própria empresa. Ele fazer a empresa trabalhar para ele, o dinheiro trabalhar para ele. O negócio interessante do livro também é que o Robert, ele logo no início mostra que ele tem um ranço gigantesco pelo sistema de ensino norte-americano. Que não é lá muito diferente do nosso sistema de ensino, né? Ensino tradicional, ensino voltado para criação de novos operários, né? Novos trabalhadores. E sem pensar muito fora da caixa, sem te dar outras skills de vida, sem dar outras... Não fale skill, eles não vão entender. Como eu falo? Habilidade. Talentos, habilidades. Isso, né? Sem te dar outras habilidades, né? Em outros campos da vida, né? Campos mais sociáveis, campos mais empreendedores, campos mais financeiros. Essa pessoa que joga jogo de videogame Mas
Outra parada muito interessante, pelo menos que eu acho, que é falado logo no livro, é que quando criança o Robert aprendeu 6 lições apenas, e essas 6 lições ele reproduziu durante 30 anos. Essas 6 lições fizeram com que o Robert chegasse em quem ele é hoje. Hoje ele é educador financeiro, ele já é uma pessoa financeiramente independente, ele é um cara expressivo no mundo das finanças, ele entende muito, ele é um cara bem sucedido. E né? basicamente essas 6 lições são os capítulos do livro. Até o 7º capítulo, né? Tirando a introdução. Os 6 capítulos das 6 lições é basicamente o livro. O depois a gente vai saber que a gente vai só pincelar. Porque o livro se molda a partir dessas 6 lições. E como o Yuri bem falou, antes da gente dessa conversa nossa, os títulos são uma bosta. Não, mano, tem o livro é muito bom, mas por que esses títulos, cara? O cara escreveu em 1997. Aí, beleza, você tem um título desse lá em 1997, tá? Ok. Mas essa é a 9ª edição? Podia trocar o título, né? É a 9ª edição, cara. Ele podia só ter atualizado os títulos, Os títulos são muito ruins. Eu acho que rolou uma preguiça aí, entendeu? Os títulos são muito ruins. Mas, sem querer criticar, mas já criticando. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada lição, mas a gente vai focar um pouquinho na primeira lição, que é bem longa, e as outras a gente vai tratar de uma forma um pouquinho mais rápida. Esse começo do vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas depois vai fluir um pouquinho mais rápido. Sim, sim. É isso, vamos à primeira lição então. Os ricos não trabalham por dinheiro. Essa é exatamente a primeira lição, né? Já é uma parada que o pessoa já fala, como assim? Caraca, o cara é rico e não trabalha pelo dinheiro. Tipo assim, ficou rico roubando, ficou rico de uma forma ilícita, né? Então o que acontece? Nós temos uma pegada nesse capítulo que é o seguinte, essa primeira lição, essa primeira coisa que o Robert Kiyosaki fala, Então o que o Robert Kiyosaki fala é o seguinte, quando você tá trabalhando pelo dinheiro, basicamente você tá... O dinheiro é a sua motivação. Quando você faz o dinheiro trabalhar pra você, você consegue de outras formas viver de uma forma melhor. Você entendeu o que eu quis dizer? Não. Eu ainda acho que o meu... Então pega o seu ponto. Os ricos não trabalham por dinheiro, o dinheiro trabalha pelos ricos, ainda é melhor. Pode ser. Eu acho que a gente pode contextualizar a lição. Vamos contextualizar que eles vão entender. E aí vai ficar mais tá? fácil. O Robert e o Mike são 2 alunos de uma escola que é a escola mais rica lá do Havaí. Por acaso eles são. Eles sentem inveja e algum assim desconforto porque as outras crianças têm luvas de beisebol novas, as outras crianças conseguem viajar, as outras crianças são pegas na escola pelos pais com carros muito bons e eles não são. Então eles vão até o pai do Robert e perguntam assim, pai, por que a gente não tem isso? A gente quer ter isso, a gente quer mais dinheiro, como é que a gente consegue? Ele fala exatamente essa frase que eu vou falar agora. Não sei se você anotou exatamente a frase, Pode mas ele fala, um carrão e uma casa bonita não quer dizer que vocês tenham muito dinheiro. Ele fala exatamente essa frase, mas no audiolivro foi assim que foi lido. Essa frase é exatamente isso. Você, como a gente falou no começo, não é porque você aparenta ser rico que você é rico. O Robert, por sua vez, tinha muito ativos, porém poucos passivos. Calma aí, tá queimando etapa, o Robert tá pequenininho ainda. Ah, é verdade. O Robert não, é o pai do outro lá, que eu esqueci o nome dele.